Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Vamos ao conteúdo. Mergulharemos em um estudo profundo e significativo sobre as pedras preciosas na Bíblia, revelando um tesouro espiritual oculto nas Escrituras. Não são apenas gemas exuberantes, mas símbolos vivos das características divinas de nosso amado Salvador, Jesus Cristo. À medida que exploramos cada pedra, perceberemos que elas foram, de certa forma, forjadas nas vidas dos apóstolos, refletindo as virtudes e atributos de Cristo que foram transmitidos a eles. Vamos nos maravilhar com a maneira como essas pedras preciosas, como obras-primas divinas, são entrelaçadas com a formação espiritual dos apóstolos. Preparem seus corações para descobrir o significado profundo desses símbolos, pois nos aprofundamos não apenas nas pedras, mas nas lições eternas que carregam. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisópraso, o undécimo, jacinto, o duodécimo, ametista. Apocalipse 21, 19 e 20. Segundo Êxodo 28, do 15 ao 21. As pedras preciosas no peitoral do sumo sacerdote. Falaremos sobre a esmeralda da tribo de Judá e do apóstolo André. A esmeralda, o apóstolo André. Vamos continuar com a ajuda do Senhor estudando as pedras preciosas que são uma parábola espiritual a respeito da igreja, da esposa, que chega a ser a Nova Jerusalém. Estas não são somente pedras preciosas, também são, mas nos falam muito além do reino mineral. Quando o apóstolo Paulo disse para não edificarmos com madeira, com feno e palha, mas com ouro, prata e pedras preciosas, ele estava se referindo a coisas espirituais. Quando menciono esses materiais, os materiais bons ou maus representam coisas espirituais, o feno, a palha, madeira representam coisas espirituais, o ouro, a prata e também as pedras preciosas com as quais temos que edificar representam coisas espirituais. No texto que lemos agora aparecem estas pedras preciosas e todas têm um sentido. Vamos ao último pedacinho do verso 19. O quarto, esmeralda, o quarto alicerce do muro da Nova Jerusalém é esmeralda. Hoje vamos nos concentrar na esmeralda. Já vimos o jaspe, a safira e a calcedônia. Aqui a esmeralda aparece em quarto lugar e tem o nome de um dos apóstolos. Quando comparamos as listas dos apóstolos e as vemos no contexto geral do Novo Testamento, nos damos conta de que quem ocupa o quarto lugar dentre os 12 apóstolos é o apóstolo André. Sempre quem aparece em primeiro lugar na lista é Pedro, e então os filhos de Zebedeu. Tiago, que era o maior, que ocupa o segundo lugar, e João, que era o menor dos filhos de Zebedeu, que ocupa o terceiro lugar. Estes três sempre apareciam em todas as partes. Pedro, Tiago e João foram os que estiveram no Monte da Transfiguração, os que estiveram no Getsêmani, os que estiveram na ressurreição de uma menina, etc. Sempre o Senhor escolhia estas três testemunhas íntimas. Mas outro que estava perto com eles e que inclusive foi o primeiro a ser chamado foi o apóstolo André. O apóstolo André é o que se identifica com a pedra da esmeralda. A pedra esmeralda nos fala de André, e embora todas as pedras nos falam de Cristo formado nos apóstolos, Cristo formado na igreja, Cristo formado no corpo de Cristo, mas nem todas as pedras são iguais, nem todos os apóstolos têm o mesmo ministério, cada um tem sua particularidade. Assim como existem 12 meses, 12 pedras, aqui 12 apóstolos, também existem 12 temperamentos. Nem todos têm o mesmo temperamento, estão os 4 temperamentos básicos. 1. O colérico. 2. O sanguíneo. 3. O melancólico e 4. O fleumático e suas combinações. Olha que curioso, há 12 temperamentos e são 12 pedras, 12 apóstolos, cada um com seu estilo, cada um com sua personalidade, muito interessante. Primeira característica da esmeralda, a absorção. A absorção da luz da esmeralda. André segue a Jesus.
O apóstolo André foi o primeiro dos que seguiram ao Senhor. Inclusive, o apóstolo André, antes de ser discípulo do Senhor, foi discípulo de João Batista junto com o apóstolo João. No capítulo anterior vimos isto no Evangelho de João, mas vale a pena voltar ali no Evangelho de João para vê-lo com André, e o que nos diz sobre André tem algo a ver em relação a Esmeralda. Vamos a João 1:35. É curioso que essas coisas aconteceram um dia após outro, como no 35, no verso 29, e no 43, também diz. O dia seguinte, ou seja, quando vieram perguntar a João Batista, se você não é o Cristo, por que você batiza? E tal, e no dia seguinte João diz que viu Jesus que vinha e diz. Este é o Cordeiro de Deus, e 35 no dia seguinte, ao terceiro dia, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Nos damos conta de que André, como se diz mais adiante, eram os dos discípulos de João Batista, no verso 35 não o diz, mas no 40. 36 e, vendo Jesus passar, disse. Eis o Cordeiro de Deus. Disse João Batista a André e a João. 37 Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. 38 E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes. Que buscais? Disseram-lhe. Rabi, que traduzido é, Mestre, onde moras? Buscamos a ti. Interessante. Não lhe perguntaram coisas, não. Disseram, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e André e João imediatamente seguiram a Jesus. Irmãos, isto nos fala de uma primeira característica da esmeralda. A esmeralda tem uma característica que é a absorção da luz. A esmeralda é uma pedra preciosa e uma de suas principais características, a diferença de outras pedras, é a absorção. A esmeralda é uma pedra que absorve a luz entra nela de uma maneira muito diferente das outras pedras, caracteriza-se pelo tipo de absorção. Quando Deus tinha profetizado pelo profeta Malaquias, havia dito que Elias viria antes do dia grande e terrível do Senhor a converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Esse era um dos ministérios que o Elias profetizado tinha que cumprir. O Senhor Jesus em Mateus 11:17 nos diz que esse Elias que tinha que vir é João Batista. Significa que João Batista veio para cumprir a profecia a respeito de Elias. E um de seus ministérios era converter o coração dos filhos aos pais. Outro dos ministérios é o que está na profecia em Malaquias 3:1, onde diz que antes de vir o Senhor enviaria seu mensageiro, e que o mensageiro prepararia o caminho, assim como diz também Isaías capítulo 40, que João Batista aplanaria o caminho do Senhor, do próprio Yahvé. E agora vemos que João Batista esteve trabalhando os corações de muitos discípulos, entre eles André e João. Deus preparou o coração de André através do trabalho do João Batista. André foi um dos filhos cujo coração foi convertido aos pais, a fé dos pais. Ele esperava o Messias porque João Batista anunciava o Messias. Aqui o vemos. Logo que João Batista lhes indica quem é o Messias, eles o seguiram, porque o Senhor tinha mostrado, disse. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, João 1:33, e João Batista viu isso e deu testemunho que ele não era o Cristo, que o Cristo era outro, que ele não era a luz, que a luz era outro. De modo que André e João foram os primeiros que seguiram ao Senhor Jesus até antes de que o Senhor Jesus os chamasse. Antes de que o Senhor Jesus os chamasse e os congregasse, eles foram preparados por João, e seguiram ao Senhor Jesus. 39 Respondeu-lhes. Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Eram como as 4 da tarde, a 9ª hora é mais ou menos às 3 da tarde. Já estava entardecendo, como quem diz, ia acabar o dia, porque segundo a Bíblia, o dia acaba quando o sol se põe, e começa a tarde e a manhã do dia seguinte, ou seja, quando o sol se põe começa o outro dia. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo da esmeralda, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.